Bem, gente, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é circunferência e círculo, certo? Então, assim, a gente vai começar com essa partezinha de definição, porque muitas pessoas acham que circunferência e círculo é a mesma coisa, na verdade não é, né? Então, assim, o que seria circunferência? A circunferência, ela é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto central. Então, aqui eu tenho esse ponto central e aqui os pontos, né, que equidistam, que tem uma mesma distância desse ponto central. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o ponto A, né? E aí a distância que ele tem ao ponto central é a mesma distância desse ponto C aqui, por exemplo, ao meu ponto central. Esse meu ponto E ao ponto central, certo? E círculo, o que seria o círculo? O círculo é o conjunto de todos os pontos pertencentes à circunferência, só que além desses pontos pertencentes à circunferência, eu também tenho os pontos que estão no interior dessa circunferência. E aí, se a gente fosse comparar com o nosso cotidiano, a circunferência, na verdade, ela é só a borda de uma pizza, né? E o círculo seria a pizza toda, considerando borda e tudo, com recheio, né? Ok? Na circunferência, eu tenho os chamados elementos da circunferência. E aí, o nosso primeiro elemento, que eu vou trabalhar com vocês, é o raio. E o que é esse raio? O raio, ele é um segmento cujos os extremos, eles estão entre o centro e um ponto sobre a circunferência. Então, assim, a distância do centro a um ponto qualquer da minha circunferência vai ser chamada de raio. Como segundo elemento, a gente tem a corda. E o que seria essa corda? A corda é o segmento cujos extremos são pontos da circunferência. Então, eu pego quaisquer pontos na circunferência e aí esse segmento é a minha chamada corda, ok? Como terceiro elemento, a gente tem o diâmetro. E o que seria esse diâmetro? O diâmetro, ele é uma corda, porque eu tenho dois pontos quaisquer da minha circunferência, só que pelo fato dele passar pelo centro, é chamado de diâmetro. Para finalizar, temos o chamado arco. E o que é esse arco? Ele é qualquer das partes em que a circunferência, né, fica dividida por dois de seus pontos. Então, eu peguei dois pontos aqui, e aí eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que é chamado de arco. Então, ficou dividido por essa corda, e aqui no caso eu tenho o meu arco menor, e aqui essa outra parte aqui seria o arco maior, ok? No círculo, temos a observar o segmento circular e o setor circular. E o que seria esse segmento circular? Cada uma das partes em que o círculo fica dividido por qualquer corda, certo? Então, aqui, ó, essa partezinha aqui, ela é limitada por uma corda, certo? E pelo fato dessa regiãozinha ser limitada por essa corda, é chamado de segmento circular. No setor circular, o que acontece? Cada uma das partes em que o círculo fica dividido por dois raios quaisquer. Então, eu pego essa parte, essa regiãozinha aqui, ó, é chamada de setor circular e não segmento circular, porque aqui eu não tenho a limitação de uma corda, e sim de dois raios. Agora a gente vai trabalhar com as posições relativas entre o ponto e uma circunferência, certo? Então, eu tenho aqui três pontos, o ponto P1, P2 e P3, e uma circunferência. E aí a gente pode enumerá-los classificá-los como ponto exterior, no caso seria o meu ponto P1, já que a distância de P1 ao centro da minha circunferência é maior do que o raio. No caso aqui, eu vou usar como referencial o raio, certo? Se a distância do meu ponto central a esse ponto, no caso P1, é maior do que o raio,
ele é o chamado ponto exterior à circunferência, certo? O P2, o que é que acontece com o P2? Ele é um ponto que é exatamente igual ao raio. Então, pelo fato dele ser exatamente igual ao raio, né, que eu tenho uma distância igual ao raio, é que esse ponto P2, ele na verdade vai pertencer à circunferência. E o ponto P3, para finalizar, ele é um ponto interior. Um ponto interior à circunferência, porque na verdade a sua distância, a distância do centro até esse ponto é menor do que meu raio. No caso, meu raio deveria vir até aqui, né? Só que ele está vindo só até aqui, ó. Então, ele é um ponto interior. Se eu tiver uma circunferência e retas, então qual seria a relação? Então, a gente tem a trabalhar as posições relativas entre reta e uma circunferência. Com relação a reta e circunferência, eu tenho a seguinte classificação. Minha reta T, no caso, ela é uma reta tangente à circunferência, certo? O que é que acontece com ela? A distância é igual ao raio. Esse Rzinho vai ser o raio, esse D de distância, certo? Então, eu tenho um D, uma distância aqui, que do centro até esse ponto pertencente a essa reta T vai ser igual, né? Ó, certo? Igual ao raio. Por isso, ela é uma tangente. Eu tenho a minha reta R, que ela é chamada uma reta externa à minha circunferência, pelo fato da sua distância do centro a um ponto pertencente a essa reta ser maior do que o raio. Então, seria essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, externa. Né? Essa D igual a R. O que é que acontece, ó? É a tangente. E essa outra aqui, ó, que é a reta S, é a chamada reta secante à circunferência. Por quê? O que é que acontece? Ó? Essa distância que vai do centro da minha circunferência até um ponto pertencente a essa reta R, essa reta S, é menor do que o raio. Então, ela é a reta, com relação à circunferência, secante. Aí a gente tem algumas observações, certo? Que eu enumerei para vocês. Então, assim, a primeira observação é que toda reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, quem seria esse ponto de tangência? É esse ponto aqui, ó, da reta R, que toca a minha circunferência, certo? Então, ó, o raio com essa reta vai formar um ângulo de 90 graus. Segunda observação é que se traçarmos a partir de um ponto P externo a uma circunferência, dois segmentos tangentes, eles terão o mesmo comprimento. Então, eu tenho um ponto externo à circunferência e aí eu tenho duas retas que são tangentes a essa circunferência. E aí, a partir disso tudo é que eu tenho o quê? Eu posso dizer que o segmento PA é igual ao segmento PB, certo? Então, anotem isso como uma observação importantíssima, porque a gente vai trabalhar em algumas questões. Como terceira observação, eu tenho o quê? O raio de uma circunferência, quando forma um ângulo de 90 graus com a corda, divide a mesma ao meio. Então, eu tenho essa corda aqui, né, ó, dois pontos quaisquer da minha circunferência, e aqui eu tenho um raio. E aí, os dois, né, formam esse ângulo de 90 graus aqui. E aí, com isso, eu tenho que a minha corda, ela é dividida ao meio. Então, por exemplo, se eu digo que essa corda toda aqui, ela vale 6, né? Se ela vale 6, então, se pela terceira observação, eu posso dizer que esse pedacinho aqui é 3 e esse outro aqui é 3. Porque a minha corda está sendo cortada pelo raio e formando esse ângulo de 90 graus. Para finalizar,
vamos trabalhar com as posições relativas entre duas circunferências. E aí eu tenho as que não possuem pontos em comuns, né? São esses dois exemplos, onde aqui eu tenho as circunferências externas e aqui as internas. Eu tenho as que possuem um ponto em comum, somente um ponto. Então aqui eu tenho a minha tangente interna, onde eu tenho uma circunferência dentro de outra, e aí o ponto em comum delas vai ser esse, o ponto de tangência. Eu tenho a minha tangente externa, onde o ponto de tangência está aqui, ó, certo? O único ponto em comum entre elas. E a observação, em duas circunferências tangentes, os centros e o P, o ponto de tangência, são colineares, certo? Então, esse meu ponto aqui, ó, por exemplo, ele é o ponto de tangência. E aí, ele é colinear aos meus dois centros, né? Ok? Aqui a mesma coisa acontece, ó, o P, ponto de tangência, e os dois centros estão em uma mesma linha. Então, quando ele fala de colineares, estão em uma mesma linha. Possuem dois pontos em comum. Então, aqui, ó, se trata de circunferências que são secantes, né? Tem dois pontos em comum. E para finalizar, possuem todos os pontos em comum. E aí se refere a duas circunferências que têm exatamente os mesmos pontos. E elas são chamadas circunferências coincidentes, ok? Bons estudos e próxima aula a gente vê alguns exercícios.